Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Estamos estudando este livro aqui, Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, livro de Josué. Hoje é o nosso quarto encontro. Nós estamos aí, vamos fazer uma leitura comentada a partir do capítulo 8, versículo 1. Que Deus abençoe você nesta manhã fria em Juiz de Fora, 11 graus, diário de bordo, 4 de julho de 2025, localização, cidade de Juiz de Fora. No pedaço de chão onde nós se encontramos, deram o nome de Juiz de Fora. Que Deus abençoe as nossas vidas, você que é nosso inscrito, muito obrigado, você que está só de passagem, você que... Vou ver o que esse careca marrom está falando, né? Que Deus abençoe a sua vida. E que nós possamos ser gratos a esse Deus que é amor, misericórdia e justiça. Obrigado, Jesus. Um abraço especial para a tia Simone Ara, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Ismael, Robert, João Ítalo, Jean e o Ícalo. Que Deus abençoe vocês. A Maia, o Nicolas e a Luciene. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Josué. Capítulo 8, versículo 1. A tomada de Ai. Te beliscaram, irmão Gesso? Não, o nome da cidade é Ai. Te deram um soco, irmão Gesso? Não, o nome da cidade é Ai. Engraçados os nomes, né? Os meninos morrem de rir às vezes quando a gente fala um nome que é muito engraçado de alguém da Bíblia. A gente tem que explicar porquê, de onde que veio, qual que é o motivo, né? Muito interessante aí, né? Então é isso, tá? Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gesso, coloca nos comentários. Ficarei muito feliz em pegar para mim. Hoje está muito frio, tá? Talvez não vou conseguir tirar minha super jaqueta do exército, porque está muito frio, né? Eu tenho que me agasalhar, já não sou um menino muito novo, né? Já passei dos 13 anos, então eu preciso me agasalhar, tá? Josué, capítulo 8, versículo 1, tá? Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Às vezes nós vamos ter temor, nós vamos ficar com medo mesmo e nós vamos ficar espantados, tá? A gente vê as notícias, a gente olha a nossa volta, a gente percebe as coisas acontecendo na política, na ciência, na religião, em volta de nós, né? E a gente vai ficar com medo e vai ficar espantado, tá? Faz parte da vida essas coisas aí. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que dei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado. Põe emboscadas a cidade por trás delas. Aqui já acontece algo um pouco diferente, porque quando eles invadem Jericó, eles preservam vivos a família de Raabe, a prostituta, né? Na Bíblia está escrito prostituta, então possivelmente, provavelmente ela era prostituta. Preserva a família deles por causa do acordo que ela fez com os espiões, certo? E o resto vocês vão aniquilar, não vai pegar nada. Mas o Acã cresceu o olho, viu uns negócios legais, uma capa babilônica, um dinheiro que estava guardado ali, um smartphone. Vou pegar esse smartphone para mim, é da Apple. Apple, fiz propaganda para vocês, tá? Patrocina o nosso canal. E aí o Acã, com a sua esposa, com seus filhos, com as suas filhas, eles foram amassados, literalmente, apedrejados. E aí, por causa disso, o Josué, que não é bobo, é um estrategista, aprendeu de Moisés, entendeu que se o povo invadir lá e ver as coisas de valor, eles vão querer pegar. Então aqui no caso já mudou a situação. Na cidade de Ai, eles vão matar homens, mulheres e crianças. Só que os bens, eles vão poder pegar esses despojos de guerra, espólio de guerra, tá? Que é o que vai acontecer. Levantou-se Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite, com estas ordens. Ouvi atentamente, armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, mas não distancieis muito da cidade. Todos vós estareis alerta. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Quando nos sairem ao encontro, faremos como antes, diante dele, fugiremos. Deixai-o sair até de nós, até que tiremos da cidade, pois dirão, fogem diante de nós como antes. Estratégia militar, tá?
Assim fugiremos diante deles, então sairemos vós da emboscada e tomarei a cidade. O Senhor vosso Deus vos entregou na nossa mão. Na primeira tentativa de ataque, não houve estratégia, foram 3.000 homens. Ah não, o pessoal lá é magricelo, não sabe lutar, o nosso Kung Fu é melhor do que o deles. Só que eles se deram mal aí. Aqui já é traçado uma estratégia. Às vezes a gente vai entender que nós somos superiores, e nós vamos levantar muito a nossa bola. E às vezes é preciso ter humildade para abaixar a nossa bola, traçar as estratégias, os planos, o mais correto possível. E mesmo assim, a lei de Murphy pode atuar. Sabe o que é a lei de Murphy? Aquilo que pode dar errado, vai dar errado. Você montou sua barraca na floresta, e aonde você montou, você olhou para cima, tem um tronco de árvore. E aí você imagina, esse tronco de árvore está aí há 1000 anos. Não é possível que hoje ele vai cair em cima de mim, né? Então, é esse dia que esse tronco de árvore vai cair em cima de você, tá? É isso que acontece. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. O Senhor vos entregou na vossa mão. Assim que tiverdes tomado a cidade, põe fogo, conforme a palavra do Senhor. Olhai que vos tenho mandato. Assim Josué os enviou. E eles foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou a noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou ao povo, e subiram eles e o ancião de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, chegaram-se e vieram pela frente da cidade. Acamparam-se no norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, de emboscada ao ocidente da cidade, e assim dispuseram o povo, todo o arraial ao norte da cidade e sua emboscada ao ocidente da cidade. Aquela noite Josué foi até o meio do vale, vendo o rei de Ai. Ele e os homens da cidade se apressaram e levantaram-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel. O plano foi perfeito, tá? Ao combate. Saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado defronte da planície. Mas não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se feridos diante deles, fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram a José e foram afastados da cidade. Olha o plano funcionando, tá? Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saístes após Israel. Assim deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Deixaram a cidade completamente à mercê dos opressores, tá? Gente, a vida em si, ela necessita que a gente trace planos. Se você acorda e deixa simplesmente a vida acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já ouviu essa música? Tem uma outra do Skank também. Vou deixar a vida me levar. Vai acontecer exatamente isso aqui. A gente vai se lascar. É preciso planejamento. E mesmo com planejamento, a gente corre o risco das coisas darem errado. Também aqueles que estavam na cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficou no meio dos israelitas, estando estes de uma e a outra parte. Feriram-nos os israelitas, de sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Pegaram o monarca e falaram assim: vamos lá que eu vou te mostrar quem é o nosso chefe, tá? Irmão Gesso, é pesado, né? Poxa vida, muito. Eu oriento aqui os meninos que estão começando a ler a Bíblia aqui, para não lerem ainda, não estudarem ainda o Antigo Testamento e nem o Apocalipse, porque vai surtar, porque vai entender que foi Deus que mandou um grupo de pessoas aniquilar um outro grupo de pessoas. Lembrando que o grupo de pessoas que está sendo aniquilado já estava vivendo no lugar, tá? Já estava vivendo num lugar. E isso é muito difícil de ser explicado. Deus mandou fazer isso? É difícil de ser explicado, tá? Tendo os israelitas acabado de matar a todos os moradores de Ai no campo, tendo os israelitas acabado de matar a todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde tinham seguido,
e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, então todo Israel voltou a Ai e a passaram ao fio da espada. Quem que ficou na cidade? Quem que saiu da cidade para a guerra? Os guerreiros, os homens, os adultos, certo? Quem que ficou na cidade? As mulheres, as crianças, as grávidas, os cadeirantes, o camponês, o idoso, a senhorinha, a vovozinha, o menino que tem um probleminha na perna, o menino que sonha em ser jogador de futebol. Irmão Gerson, eram os ímpios? Pois é, nós também somos ímpios. Se você for olhar friamente, pela definição de ímpio, nós também somos ímpios. Nós não somos israelitas. Tem isso, tá? Nem todo mundo vai concordar com o que eu estou falando aqui. Mas se você não é israelita, você era ímpio. Então, fio da espada no bucho, tá? Tripa para fora. E havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos. Os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Pois Josué não retirou a mão que estendera contra a lança, enquanto não destruiu totalmente todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Assim queimou Josué a Ai e tomou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou, deixando no madeiro até a tarde. Percebe como nós somos muito legais, né? A minha percepção de Deus, a minha ideia de Deus, me dá o respaldo para que eu faça isso. Se eu for olhar friamente, isso foi uma atrocidade. Em nome de quem? De Deus. Foi Deus que fez? Não. Deus pegou a lança? Não. Deus pegou a espada? Não. Deus falou isso para Josué? Josué disse que sim. A ideia de Deus que Josué tem vai dizer para ele que ele pode fazer isso aqui. Porque se Moisés fazia, ele é o sucessor de Moisés, ele também tem que fazer. Homens, mulheres e crianças. Por isso muitas pessoas que quando vão estudar teologia, quando vão estudar filosofia, eles passam muitos, nem todos, né? Mas alguns passam a olhar a ideia de Deus como só uma ideia. Porque nós vamos ver essas injustiças aí, tá? Se Deus é justo, por que aceitou isso aqui? Se Deus é misericordioso, por que matar pessoas? Mulheres, crianças, por quê? É complexo falar sobre isso, né? Eu falei ontem muito sobre isso, no encontro de ontem, o encontro 3, eu falei muito sobre isso, né? Lá com Acã, o que aconteceu com a família dele, o que foi feito lá em Jericó, né? O rei está sendo aqui, ó, acabou de ser enforcado, está pendurado lá no madeiro, numa estaca de tortura. Ao pôr do sol, ordenou Josué que seu corpo fosse tirado do madeiro e lançaram à porta da cidade. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Né? Ali eles constituíram um altar às vezes era feito de pedras. Pedra significa dureza, pedra significa resistência, pedra simboliza força, né? As pirâmides foram feitas de pedra, estão lá até hoje, mais de 5.000 anos, algumas delas, né? Então pedra dá uma ideia de resistência, dureza, força, né? Alicerce, né? Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés. Nós lemos aí os livros, né? Os 5 primeiros livros aí, meditamos sobre eles. Um altar de pedras brutas, sobre as quais não se maneja instrumento de ferro. Oferecereis sobre ele holocaustos ao Senhor. E apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de... Olha só, uma primeira cópia, uma primeira impressão, né? Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. Uma cópia, eu vou até deixar marcado aqui, ó. Cópia da lei.
uma primeira cópia da lei, né? Muito interessante aí, uma primeira impressão, né? Clicou lá na impressora, imprimir. Não existe impressora, eu estou brincando, né? Então eles têm aqui uma primeira cópia da lei, que já se tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, assim estrangeiros como naturais, com seus anciãos, oficiais, juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente do monte Gerazim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara antes, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em voz alta todas as palavras da lei. Está ensinando, né? A maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, então essas transmissões de regras eram passadas oralmente, né? Não se tinha internet, não se tinha smartphone, não tinha WhatsApp, então era leitura e prestar atenção, né? Depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio dele. Então foi para todo mundo, teve que ouvir aí, né, a palavra, a mensagem, a pregação, as leis, as regras. Olha, vamos reforçar a lei mais uma vez. O Moisés fez isso o tempo todo, né, nos livros, né? Se a gente for pegar lá de Êxodo até terminar o Deuteronômio, né? A gente entende que foi sempre um reforço das leis. Vou reforçar, vou reforçar, vou reforçar, vou reforçar. E foi o que ele fez aí, tá? Capítulo 9, versículo 1. Olha, a gente conseguiu ler um capítulo. Às vezes alguns trechos vão ser poucos reflexivos, então a gente consegue avançar mais. Outros a gente vai ficar ali agarrado, ali, trocando ideia. Ontem na escola bíblica nós pegamos uma pequena passagem lá sobre não se põe remendo de tecido velho em roupa nova ou vice-versa, e nem se põe vinho novo em odres velhos. Ali a gente ficou mais de 1h10 falando sobre isso, né? E é muito legal ver a capacidade dos meninos de reflexão e de fazerem perguntas. Os meninos que estão na linha de frente estão de parabéns aí, estão querendo mesmo alcançar um alto nível espiritual, tá? Eu tenho condição hoje de alguns deles aprofundar mais, outros não tem condição. Para eles 1 mais 1 vai ser sempre 2, né? Para esses outros 1 mais 1 pode ser 11. 1 mais 1 pode ser 1 mais 1 mesmo, e pode ser 2 também. Ou seja, uma capacidade de refletir muito mais do que 1 mais 1 é 2. Então, eu tenho esses meninos aí já. Capítulo 9, versículo 1. Ouviram? Ora, ao ouvirem tais coisas todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Fizeram um pacto, uma aliança. Vamos nos unir, vamos fazer uma organização aqui para não amassar esse pessoal. O pessoal tá meio nervoso, hein? Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que José fizera com Jericó e com Ai, o Josué tá vindo aí, tá? Se chegar aqui vai amassar a gente. Vai me amassar minha esposa, vai amassar minhas crianças, vai amassar meu cachorro, né? Usaram de astúcia. Eles foram muito inteligentes. Eles fazem uma jogada aqui, tá? Eles fazem uma loteria, uma jogada aqui. E funciona, presta atenção. Se fingiram embaixadores, levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos. Olha, eu falei sobre os odres, né, agora há pouco. Rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco, bolorento, já estava mofado. Vieram a Josué ao arraial em Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós então, como faremos aliança convosco?
Estão caindo numa armadilha aqui, né? Quem bolou esse plano foi inteligente, porque eles usaram de astúcia e ao mesmo tempo salvaram vidas, tá? Porque eles iam ser amassados também. Então, como faremos aliança convosco? Disseram a Josué, nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué, quem sois vós? E de onde vindes? Responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Pois ouvimos a tua fama e tudo o que faz no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Astarote é o nome de uma divindade também, tá? Divindade aí, cananeia aí, do povo do deserto. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram, tomai convosco previsão para o caminho e ide-lhes ao encontro e dizer-lhes, nós somos vossos servos, fazei aliança conosco, tá? Então estão chutando aqui, pode ser que eles acertem o gol, tá? Este nosso pão tomamos quente das nossas mãos no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. Estes odres que enchíamos de vinho eram novos e já estão rotos. E nossas vestes e vossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Não consultaram a Deus, não meditaram, não pesquisaram. Vamos pesquisar de onde que esse pessoal... Oh, não, eles estão aqui do lado. Vamos ver no Google Maps. De onde que esse pessoal... Pera aí, deixa eu ver o nome deles aqui. Não, tá tudo bem. Vocês são muito legais. Não consultaram, tá? Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles. Toca aqui, irmão. Toca aqui. Toca na minha mão. Beleza? Tá? Nós somos parceiro. Ele faz uma aliança. Pessoas que são honradas não quebram alianças, não quebram pactos. Quando ele descobrir que ele foi enganado, ele não vai quebrar o pacto, tá? É isso. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os oficiais da congregação prestaram-lhe um juramento. Nós fazemos isso, tá? Tem pessoas que conseguem cumprir seus votos, tem pessoas que, mesmo sendo passados para trás, vão cumprir seus votos. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos. Mora no mesmo hall de elevador. Josué é do 201, eles são do 205. Josué. Poxa, Josué, que vacilo, hein? Ai, ai. Então partiram os filhos de Israel e ao 3º dia chegaram na cidade dele. 3 dias só, 3 passos. 3 metros. Gibeon, Quefira, Bereote e Kiriat Jeraim, mas os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a congregação murmurava contra os príncipes, mas todos os príncipes responderam, nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Fizemos um acordo, nós temos uma aliança. Vocês nos passam a perna, mas nós temos um contrato, né? Versículo 20. Isto, porém, lhes faremos. Poupar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Continuaram os príncipes. Vivam. Assim se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então, foram destinados a fazer os trabalhos que ninguém queria fazer. Rachador de lenha e carregador de água. É um emprego bacana, né? Qual que é a sua profissão? Eu sou rachador de lenha. E você, carregador de água? Quanto que você ganha? 0. Eu sou servo, que eu só sirvo, não ganho nada. Tô lutando pela minha vida, né? Chegou Josué e lhes perguntou, por que nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando no meio de vós. Agora sereis malditos dentre vós, e não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus.
Então responderam a Josué: fui anunciado aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por causa de nossas vidas e por causa de vós, e fizemos isso. Agora estamos nas tuas mãos. Faze aquilo que te parecer bom e reto, que sim nos faça. Assim Josué livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Nesse dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então a função deles era: vou mudar e eu preciso de água, vou mudar e eu preciso que corte lenha, vou mudar. Entende? Percebe que essas coisas são acontecimentos que hoje a gente olha, eu dou risada, mas não deve ter sido fácil, né? Você se tornar um servo, né? Correr o risco de a sua esposa e as suas filhas serem abusadas, ver os seus filhos rachando lenha e carregando água para um outro povo, né? A Bíblia também é cheia de injustiças, né? Se você for olhar, né, por este prisma, né, por este outro, olhando por de fora, né? São atrocidades cometidas em nome de Deus. Deus mandou Josué fazer isso? Deus mandou o Moisés fazer isso? Deus mandou matar os outros? Deus mandou... São humanos criando narrativas para finalizar outros humanos aí. E assim a gente é capaz de cometer essas coisas aí em nome da fé, tá? Infelizmente a gente faz isso. A gente vai parar por aqui. O vídeo já se aproxima de meia hora. O capítulo 10 ele é muito grande. Eu queria adiantar, mas eu acho que vai ficar meio grande. Deixa eu ver aqui. Vai ficar grande. O capítulo é enorme. Vai até o versículo 43. E tem a questão aqui do tempo que para. Então, já que o tempo para, a gente para por aqui, certo? No próximo encontro, anota aí, capítulo 10, tá? No próximo encontro, capítulo 10. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, você que é nosso inscrito. Agradecemos demais aí pelo seu apoio, né? Nossos maravilhosos inscritos. Lembrando que a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, mais um dia de vida. Que Deus nos fortaleça, nos ilumine, nos dê sabedoria, que nós possamos ser aptos para sermos chamados de filhos de Deus. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, abençoe a nossa sexta-feira, abençoe a cidade de Juiz de Fora, abençoe os encarcerados, os motoristas, os profissionais, os trabalhadores, os alunos, as pessoas que estão nos hospitais, nas clínicas. A oração que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Visita os meus familiares, visita minha sogra, Dona Graça, abençoa ela, em nome de Jesus Cristo. Abençoa ali meu papai na hemodiálise, abençoa a todos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu, obrigado gente, Deus abençoe.